lugar, eu queria agradecer à Fundação Rui Cunha. O Dr. Rui Cunha não está presente porque está com uma fortíssima gripe. Eu queria muito que a doutora Rita Cotaluco, que está por trás desta iniciativa, transmita os meus votos de uma rápida convalescença. Queria também agradecer ao meu querido amigo Yao Jingmin, que já sou velha amiga dele, por ter acedido a vir falar do assunto que me traz aqui também, na perspectiva do chinês. E queria agradecer a todos os que estão aqui, porque, tirando uma ou outra pessoa que eu provavelmente não me recordo bem, são tudo rostos do meu tempo. E eu, de facto, cada vez estou ficando mais nova e gosto muito de ver que as pessoas que me acompanham também têm exatamente, se estão a ficar novas como eu. Eu vou falar hoje de quê? Vou começar por falar um bocadinho de Camilo Peçanha na China, portanto, como é que ele olhava para a aplicação da justiça na China no seu tempo. Depois, falo um bocadinho da situação jurídica da comunidade chinesa em Macau no seu tempo. Depois, passo a palavra para o meu querido amigo, o professor Yao Jingmin, para ele, que vai fazer uma espécie de contraponto. E depois eu volto a falar para vos dar conta de um despacho de pronúncia elaborado por Camilo Peçanha em 1903, faz este ano 110 anos, que é uma peça judiciária absolutamente fabulosa. E, portanto, eu agora vou deixar este lugar aqui, se a doutora Filipe quiser vir para aqui, faça um favor, eu vou para ali por causa do PowerPoint. Pode ser? Pode ser. Vou deixar. Oi, não sei por isto. Está, não pode estar. Eu levo isto só para isto. Ora bem. Há um provérbio chinês, isto não está muito alto, do período imperial, que diz o seguinte: quando os sábios estão enferrujados e as enxadas polidas, quando as prisões estão vazias e os celeiros cheios, quando os degraus dos templos estão gastos pelos espaços dos fiéis e as entradas dos tribunais cobertas de ervas, o império é bem governado. A China teve, ao longo do seu longo processo histórico, momentos em que esta visão, que faz apelo ao caminho da harmonia tão característico da civilização chinesa, foi uma realidade. Mas não foi sempre assim. Tempos de luz e tempos de sombra acompanham a vida das nações em todas as latitudes. Hoje, interessa-nos saber se esta visão de luz foi aquela que Camilo Peçanha testemunhou nos seus longos anos navalentes. A civilização chinesa tem uma... Eu ia perguntar o seguinte, isto está-me a fazer eco. Se eu fizer assim e falar assim, não é melhor? É melhor, não é? Não. Está aqui a fazer um bocadinho de eco. Eu não estarei em direção ali à coluna. Diz a para a coluna. Pronto, então vá lá. A civilização chinesa tem uma particularidade fascinante. O facto de ter uma antiguidade insuperável em relação às outras civilizações, de ter uma cultura de permanência que se projeta na antiguidade há vários milénios. Dou dois aspectos, dois casos que são sintomáticos. O sistema de exames imperiais, que perduraram por 1300 anos, desde a sua criação, na dinastia Sui, em 605, até a abolição em 1905. Ou então o caso do clássico trimétrico, um manual escolar anónimo que servia para ensinar a ler e a incutir valores, adotado durante mais de 600 anos, terminando a sua vigência já com a República, e cuja versão portuguesa nos foi dada por quem? Pelo grande sinólogo macaense Luís Gonzaga Gomes. Esquematicamente podemos dizer que há uma marca que sustenta o pensamento e a filosofia do direito chinês. O confucionismo, palavra que todos sabemos, deriva de Confúcio, filósofo que viveu entre os séculos VI e V a.C., considerado o Sócrates do Oriente, por tal como o grego nada foi escrito. Nas cartas do Japão,
o nosso conhecido Venceslau Moraes, que também passou por Macau, dizia o seguinte, e vou passo a citar: o confucionismo divulgou-se com os tempos em toda a China, sendo, em especial, acolhido com favor, compreendido, venerado pelas classes ilustradas dirigentes. Confúcio prega a vida patriarcal, o amor pela tradição, pelos costumes simples, pela tranquilidade. Prega o horror da guerra, a obediência do povo ao soberano, a justiça, a estima do soberano pelo povo, notando-se-lhe uma independência de opiniões e uma franqueza de exposição que maravilham, quando se pensa que era assim que o homem falava há 24 séculos aos povos, aos ministros e aos reis. Durante a dinastia Tang, entre os séculos VII e X da nossa era, uma dinastia caracterizada pela abertura ao exterior, por uma grande tolerância religiosa e por uma reorganização interna que trouxe prosperidade, foi elaborado o famoso Código Tang, uma sistematização e unificação de leis e códigos de épocas anteriores, que continha reformulações que visavam atenuar o caráter conservador do confucionismo tradicional. Era composto por 501 artigos, divididos em 12 volumes que tratavam dos seguintes assuntos por esta ordem: termos e exemplos, segurança e proibições, função oficial e hierarquia, questões domésticas e casamentos, estábulos e armazéns, impedimentos e promoções, roubo e assalto, contestação e litígio, simulação e falsificação, regulamentos diversos, prisão e fuga, julgamento e aprisionamento. Este código teve a designação de Código do Perpétuo Esplendor. E as suas linhas mestras irão permanecer, embora com adaptações feitas periodicamente, durante toda a vigência do Império. Previa 5 formas de castigos corporais: chicote, bater com cana, prisão, exílio, com desterro e morte. Mas não havia um critério universal para a gravidade do crime, dependendo esta de quem o cometia. As ofensas de um servo para com o senhor, de alguém mais novo para alguém mais velho, de um mandarim subalterno para um mandarim superior, eram mais graves do que as ofensas em sentido inverso. Estes, como sabem, eram os pilares da piedade filial confuciana, sobre a qual estava organizada a sociedade e que regulava todo o comportamento dos homens. O que é que nos diz Camilo Peçanha sobre este Código Penal milenar em 1912? Diz ele o seguinte: adotado pela dinastia Manchu, recentemente deposta, às necessidades da sua dominação, é todavia, com as ligeiras modificações introduzidas para esse fim, a reprodução de antiquíssimos preceitos, dos quais não só a origem, mas até a tradição dos primeiros trabalhos de codificação se perdem na noite dos tempos. Como interpretação, sob o ponto de vista jurídico das ações humanas, é pelo rigor de observação que demonstra e pelo alto espírito de justiça e de bondade que o inspira, um dos mais assombrosos monumentos de sabedoria legados pelos séculos. O mais interessante é que Voltaire, o filósofo e iluminista francês do século XVIII, escrevia no seu diário filosófico, a propósito da justiça chinesa, isto. Dizia ele que a Constituição do Império era a melhor do mundo. Era a altura daquele amor exagerado que havia na Europa pelas coisas da China Chinoiserie, que era também ligado com a parte artística. Tudo isto fazia parte desse grande fascínio que a China fazia. Olha, acabaram de chegar 2 amigos meus que fazem favor de se sentar ali à frente. Tem ali, exatamente. E ele dizia assim: a Constituição do Império era a melhor do mundo. A única inteiramente assente no poder paternal, o que não impedia que os mandarins aplicassem abundantes cacetadas aos seus filhos. E agora vamos ver como é que era a China no tempo de Peçanha. Peçanha chegou a Macau no dia 10 de abril de 1894. E, como sabem, ele veio de ser professor do liceu, foi o primeiro professor de filosofia do liceu. Ele pertenceu à primeira leva de professores, grandes vultos intelectuais, nomeadamente também Venceslau Moraes, que também foi colega dele no liceu,
E ele vinha munido das cartas de bacharel e de licenciatura, formatura da celebérrima Universidade de Coimbra, que era, aliás, a única escola que havia do direito naquele tempo, no século XIX. E ele, enquanto aqui esteve, ele naturalmente é mais conhecido pela sua poesia simbolista, mas ele lecionou muitas cadeiras, não foi só filosofia, ele lecionou também português, lecionou história da China, lecionou direito comercial, economia política, e foi uma pessoa que era dotada de uma cultura geral e jurídica fantástica. Reconhecida, como ainda há bocado disse, tive a oportunidade de dizer a uma jornalista que veio entrevistar, reconhecida até por adversários profissionais. E tinha uma enorme curiosidade, pelo que o universo civilizacional da China aparecia aos seus olhos como um limitado campo de estudo e de observação. Como é que ele fez? Para melhor estudar, ele, como todos sabem, ele estudou também a língua e a cultura chinesa e pôde assim beneficiar do conhecimento pluridimensional da China, que era próprio da tradição portuguesa, próprio dos nossos jesuítas. E basta-me só falar de dois jesuítas que provavelmente não são muito conhecidos. Um chama-se Álvaro Semedo, que escreveu um livro chamado A Relação da Grande Monarquia da China, em 1667. E outro, Gabriel de Magalhães, Nova Relação da China, contendo as descrições das particularidades mais notáveis deste grande reino. Ou então a obra pedagógica e linguística de Pedro Nolasco da Silva, um grande sinólogo contemporâneo de Pessanha, autor de manuais da língua e da gramática cínica e também tradutor de clássicos. Por exemplo, a amplificação do Santo Decreto do Imperador Yung Ching, que é uma obra neoconfuciana que transmitia valores éticos, morais e políticos e, sobretudo, o respeito pela hierarquia. Todos sabemos que Macau era a porta aberta para a entrada no Império do Meio e que Camilo Pessanha não perdeu a oportunidade de captar com os olhos de jurista e de escrever com a sua sensibilidade de escritor tudo aquilo que ele via. Ele ia muitas vezes a Cantão com o seu amigo Venceslau de Moraes. Vou só aqui andar, porque isto acho que tem aqui uma coisa que aponta, mas eu não sei se sei. Aqui. Aqui temos o nosso Venceslau de Moraes, aqui temos o nosso Camilo Pessanha, ainda sem a barba hirsuta que o há de caracterizar. E agora tem aqui outra imagem também, outra vez, que é, temos ali o nosso Camilo Pessanha e temos ali ao lado, claro, o grande amigo Venceslau de Moraes, que há de mostrar o Japão aos portugueses através dos livros que escreveu, não é? Ora bem, vamos para aí. Ora bem, ele então ia lá, ia muitas vezes a Cantão, que era o porto comercial do Sul, o importante porto comercial do Sul, com o seu amigo Venceslau de Moraes. A China, dos finais do século XIX e dos princípios do século XX, tinha vivido uma série de acontecimentos que tinham alterado a sua fisionomia interna. E eu vou muito sinteticamente referenciá-los. Um extraordinário aumento da população num período de recessão económica. Uma administração ineficaz e corrupta, que aliviava as dificuldades financeiras, sobrecarregando de impostos os mais pobres. A guerra do ópio, com a poderosa Inglaterra, que teve como consequência a importação maciça desse produto e que provocou movimentos inflacionários difíceis de controlar. Depois, a terrível revolta dos Taiping, entre 1851 e 1864, que continha sentimentos de viva hostilidade contra a dinastia reinante, que era, como sabem, a dinastia Manchu. Depois, a humilhante derrota da guerra sino-japonesa em 1884, que, como disse Pessanha, veio retirar o perigo amarelo definitivamente da moda. E, por fim, a Guerra dos Boxers, 1899-1900. Uma sociedade secreta de gênese anti-Manchu, mas cuja xenofobia foi habilmente aproveitada pela imperatriz Cixi, também dito, para sacudir a presença estrangeira no país. Esta guerra termina, como sabemos, com uma nova humilhação chinesa e com o pagamento de pesadas indemnizações à coligação internacional. É desta China pacificada, espelho de uma época que estava a terminar,
que Tino Peçanha nos dá conta no prefácio que escreveu para o livro Esboço Crítico da Civilização Chinesa, do Dr. Moraes Palha. E ele, o que é que ele nos diz então? Vamos então ver o que é que ele nos diz. Quando por esse tempo eu visitava com a minha vibrátil emotividade português esse formigueiro chinês, que é a vizinha cidade de Cantão, eram sempre estações de Cantão, cá está, aquela parte do dial. Eram sempre estações orçadas da minha peregrinação, o tribunal de Namhoi, e aí o arrabal da cidade, o miserável beco que nos roteiros do turismo é bem impropriamente chamado campo das execuções, execution ground. O tribunal, vasto resto de chão, como todos e há menos, ou edifícios públicos na China, e como todos desguarnecido e sujo, é disposto interiormente de maneira identificada às nossas igrejas. No lugar correspondente à Capela Mor, há uma pequena mesa forrada de vermelho, à qual se assenta para dar audiências das raras vezes em que se digna fazê-lo o juiz distrital ao Xiyun, nunca lá vi. Nos recintos laterais há mesas idênticas de assessores ou juízes auxiliares que são quem, sob a responsabilidade e em nome do mandarim distrital, instruem os processos. São estes de uma simplicidade extrema, resumindo-se nos interrogatórios. Se o réu confessa, é mandado tutelar. Se nega, é posto a tratos até confessar, para seguir depois o mesmo tratamento, o mesmo destino. De maneira que a maior parte, como vi muitas vezes, confessa logo. Assisti, diz-nos ele, a muitos desses julgamentos. À porta, outros esperavam, por sua vez, igualmente envolvidos de gramalheira de ferro, cada um tido em uma canastra de pedra. O que verdadeiramente me surpreendeu, recém-chegado da Europa, era essa apatia, até pelo sofrimento próprio, que toda aquela gente aparentava. Lembro-me de que uma vez, tendo feito distribuir a cada um deles, segundo a indicação do Cicerone, uma moeda de 20 avos, fui chamado momentos depois por um dos contemplados que suspeitara que essa moeda era falsa e pretendia que eu lhe trocasse por outra. Ora, e não deixa de ser curioso verificar que esta descrição de Peçanha coincide com a daquele conhecidíssimo escritor francês Júlio Verne, cujos livros nós lemos todos na nossa infância. Ele diz assim, Júlio Verne: os chineses só têm a coragem passiva, mas esta possui-a no mais alto grau. É extraordinária a sua indiferença pela morte. Doente, vê chegar sem fraqueza. Condenado, já nas mãos do carrasco, não manifesta o mínimo receio. As execuções públicas, tão frequentes, à vista dos horríveis suplícios que comporta a escala penal do Império, cedo familiarizam os filhos do céu com a ideia de deixar sem saudades as coisas deste mundo. Ora bem, grande parte destes horríveis suplícios, como diz Júlio Verne, em uso na China no tempo de Tino Peçanha, tinham sido ressuscitados pela crueldade de poderosos mandarins. E agora vou-vos passar um bocadinho apressadamente, porque as imagens são um bocadinho terríveis. Ora bem, um desses suplícios de que nos fala Tino Peçanha. A morte, entre esses suplícios charados, havia a sensacional morte de gaiola, em que o paciente era suspenso pelo gasganete, aqui, mas de modo a apoiar no chão os dedos dos pés e deixado nessa posição de equilíbrio instável até morrer de esgotamento. Tino Peçanha diz-nos que havia gaiolas por todas as ruas de Cantão durante a revolta dos Boxers. Era também muito vulgar a execução por decapitação. Vou passar a correr, está bem? Isto mete um bocado de medo. Uma, outra e pronto. E ele diz assim: só no ano da revolta dos Boxers, li eu, diz ele, num jornal de Hong Kong, que nesses côvados quadrados no solo havia rolado, naquele outono, para cima de 3.000 cabeças. Outra condenação muito usual, o açoite, para pequenos delitos, diz-nos ele, como, por exemplo, o furto de umas calças, ou uns sapatos, ou o batentes de uma janela. E diz: o executor da justiça, voltamos ele, ergue rapidamente a longa vara dupla de rotinho, cujas hastes, flexíveis mas fortes, silvam no ar, em movimento circular, para logo envolverem, abatendo o dorso desgraçado.
aqui está ele, açoite com bambu, mas havia uma outra, que era a mais afetiva das mortes, a do Lenchi. Quando estivemos no período do debate, por favor, lembrem-me de eu vos contar uma história sobre o Lenchi, que é para não estar a contar agora. A morte lenta por sucessivas mutilações operadas à faca, que era exclusivamente reservada à aristocracia do crime, do supercrime. Atentados contra a pessoa sacrossanta do Filho do Céu, ou seja, atentados contra o imperador, parricídio, assassino do senhor pelo servo, envenenamento do marido pela mulher, adúltera e banditismo, quando o condenado é chefe da quadrilha e os latrocínios são muitos e cruentos. Também vou passar depressa, está bem? Agora aqui está. Aqui está, ali, e mais, assim, assim, assim e assim. Pronto, este é assim mais, disfarça um bocadinho mais. Ora, esta galeria de horrores não se confinava, contudo, ao espaço chinês. Lamentavelmente, a tortura e a crueldade são universais. Têm atravessado a história da humanidade em diferentes épocas e em diferentes contextos políticos e culturais. Cada país tem a sua própria história de tortura. Pessanha descreveu a aplicação da justiça em Cantão, cidade que ele conhecia, com aquela eficácia que só as imagens reais costumam transmitir e que só os grandes escritores, como ele, conseguem alcançar. E por isso esta descrição é tão arrepiante. Mas é bom ter em conta o seguinte, é que ela é simplesmente uma das faces da civilização chinesa, num período tão insuportavelmente decadente como foi o do fim do Império. A outra face civilizacional é a da China interna, é que seduz e se deixa seduzir por quem dela se aproxima para lhe pescotar a alma, como sucedeu com a Pessanha, que a estudou e lhe elogiou, agora passo a citar, a prodigiosa capacidade receptiva das inteligências, que lhes torna possível aprenderem, sem fadiga, em poucos anos de adolescência, a sua inverossímil língua escrita, que a grande maioria da população não apenas possui como rudimentar instrumento de utilidade, mas aprecia sobre os complexos e transcendentes aspectos da beleza literária das composições e da beleza plástica das grafias artísticas. Outra, a riqueza da imaginação criadora e delicadeza do gosto dos artífices e o alto nível médio do senso estético da população, tão espontâneo que pode chamar-se instintivo, equilibrado, sóbrio, pitoresco e enternecidamente panteísta. Esta beleza. Camilo Pessanha foi, como já referi, um estudioso da língua e da cultura chinesas, às quais se dedicou com um verdadeiro deleite intelectual. Era um poeta, e os poetas são diferentes, para utilizar a expressão de um advogado também, meu amigo, e conheci toda a gente, o Dr. António Correia, que também era poeta. Ele dizia que os poetas eram diferentes, veem para além das coisas, dos rostos e das palavras. E por isso, Camilo Pessanha sabia separar o valor da China milenar do comportamento abusador e cruel das autoridades mandarínicas do fim do Império. Vamos agora, então, muito rapidamente e para acabar, fazer um relance sobre a situação jurídica da comunidade chinesa de Macau. Por ser bacharel em Direito e conservador do registro predial, e por isso o substituto legal do juiz da comarca e também advogado, Camilo Pessanha conhecia muito bem o ambiente jurídico de Macau. Nasceu em Coimbra, Camilo Pessanha, na sua terra, também um bocadinho minha, em 1867, ano em que foi abolida a pena de morte em Portugal. A pena que mata o sangue com sangue, que mata, mas não corrige, que vinga, mas não melhora, nas palavras empolgantes do Ministro da Justiça, da Joana de Freitas, quando apresentou às Cortes, que era o Parlamento à altura da monarquia, o projeto de lei da abolição das penas de morte, da pena de morte. E então, esta abolição em 1867 foi um espanto. E quem é que se espantou mais? Foi exatamente Victor Hugo, que é o célebre escritor francês, que tinha um amigo, que era Eduardo Coelho, que tinha sido fundador e diretor do Diário de Notícias. E o que é que diz numa carta? O que é que ele diz? Diz o seguinte, Victor Hugo: abolir a morte legal, deixando à morte divina todo o seu direito e todo o seu mistério, é um progresso augusto entre todos. Felicito o vosso Parlamento, os vossos pensadores e os vossos filósofos.
Felicito a vossa nação, Portugal dá um exemplo à Europa. E terminava com um apelo vigoroso: morte à morte, guerra à guerra, ódio ao ódio, viva a vida! A liberdade é uma necessidade imensa da qual todos somos concidadãos. Eu gosto desta frase, uma maravilha, não é? Vítor Hugo também era dele, não é? Nesse mesmo ano, de 1867, foi aprovado o Código Civil do Visconde de Seabra, que toda a gente conhece, não era? Que encerrou o ciclo das ordenações filipinas. Sabem quem foi o revisor literário deste Código Civil? Alexandre Colano, o grande escritor e historiador. Nós precisávamos em Portugal hoje em dia, para ir alguns 100 Alexandre Colano, para ver se as leis saíam sem lugar para grandes equívocos e grandes interpretações meio esquisitas. E assim, este código era aplicável, em princípio, em geral, a todos os portugueses. Mas o diploma que o põe em vigor no ultramar, 2 anos depois, em 1879, ressalvava em Macau os usos e costumes dos chinas nas causas da competência do Procurador dos Assuntos Cínicos. E assim foi promulgado, embora só em 1909, 40 anos depois. Esta questão da lentidão da justiça não é de agora, já é muito antiga. E ele então foi promulgado o Código dos Usos e Costumes dos Chineses de Macau, que era uma curta recolha de normas de direito tradicional das províncias de Guangdong e Guangxi relativo ao casamento e às sucessões. Em matéria de casamento, atribuía-se à cerimónia matrimonial celebrada entre chineses, segundo os ritos tradicionais, todos os efeitos civis do casamento civil ou canónico da lei portuguesa. Do ponto de vista patrimonial, o marido gozava de uma certa posição privilegiada. Só não adquiria como próprios as joias ou peças de vestuário dadas à noiva pelo pai como presente de casamento, ou então os bens que ela tinha adquirido antes do casamento e que não tinham sido mencionados no contrato nupcial. Quanto às relações pessoais, era permitido o concubinato, sendo legítimos os filhos das concubinas. As regras para o divórcio e para a separação também favoreciam o marido, embora se tivesse procurado atenuar a desigualdade entre os cônjuges, que é típica do direito tradicional do sul da China. O divórcio era admitido, a pedido do marido, mas apenas no caso de adultério da mulher. O marido podia separar-se da mulher se ela fosse estéril, se lhe causasse sevícias ou injúrias graves, se fosse leprosa, mexeriqueira ou ciumenta. A mulher apenas podia pedir a separação no caso de o marido ser leproso. Na falta da descendência masculina, deviam os chineses adotar obrigatoriamente um filho varão para assegurar a continuidade da família e também o culto dos antepassados. O código declara que serão respeitados outros usos e costumes chineses. Uma vez codificado o direito próprio da comunidade chinesa, colocava-se a questão da existência de um tribunal privativo, que foi criado, mas só em 1917, foi o Tribunal Privativo dos Chineses de Macau. A jurisdição deste tribunal abrangia ações cíveis e comerciais, exceto falências, e ações criminais menores. O juiz era um magistrado português do quadro colonial, mas havia um tribunal de recurso, constituído por um juiz de direito, pelo conservador do registro predial e por um homem bom, eleito pelos 40 melhores contribuintes que soubessem ler e escrever em chinês. Mas este homem bom, depois no regimento de 1920, desapareceu e foi substituído pelo juiz auditor dos tribunais da Marinha. E o tribunal aplicava naturalmente o direito constitucional. O juiz era apoiado por um conselho formado por 6 chineses, sorteados anualmente de entre os mesmos contribuintes. Kim Il-sung exerceu também neste tribunal funções de juiz substituto, também fez parte do tribunal de recurso, também fez parte de uma comissão permanente de consulta do governo sobre assuntos jurídicos da comunidade chinesa. Este tribunal, no entanto, que é este aqui, o relato de cá é o que cria e o texto lá é o que acaba com ele. Teve vida efêmera, sendo extinto em 1927 pela reforma judicial do ultramar, em 1926 foi 28 de maio, não se esqueça, portanto houve alteração, e essa reforma judicial do ultramar era de sentido centralizador, exatamente desse ano. Mas Peçanha tinha morrido em 1926, deixando obra notável como juiz e como advogado. Vou falar, como disse no princípio,
de uma peça que ele produziu, graças ao conhecimento da realidade sociológica em que os factos ocorriam e à sua sólida formação jurídica. Mas hoje, como todos sabemos, é exatamente a sua obra poética que mantém aceso o seu nome. Poucos serão os eleitos que, tendo publicado um único livro, estão colocados no pedestal dos imortais, mas foi o caso de Pessanha, que, considerado, como toda a gente sabe, o maior poeta de simbolismo português, considerado um dos maiores intérpretes do simbolismo europeu, e que deixou-nos um único livro, Clepsydra, não é? Que abre com a seguinte inscrição, cujo sentido tem a magia das múltiplas sensibilidades. Eu vi a luz em um país perdido, minha alma é lânguida e inerme, ou quem pudesse deslizar sem ruído, mas sou sumiço como faz o verme, e passo já a palavra ao meu amigo Yadjim. Obrigado. Boa tarde. Gostaria de dar parabéns à minha amiga de longa data, a doutora Serina Oliveira, por nos ter dado uma palestra muito interessante. De fato, fiquei muito impressionado com 2 pontos. Primeiro, portanto, já em 1909 já foi aplicado o Código dos Usos e Costumes dos Chineses de Macau, um código tão humano, tão suave, tão moderno, acho eu. Portanto, então isso, este código contrasta com a descrição de Carlo Pessanha sobre a prisão, sobre a tortura, que ele testemunhou em Cantão, essa descrição. Tá bom, talvez se calhar com esta descrição eu também fiquei um bocado torturado. Já tinha conhecido esta descrição, de facto realmente arrepiante, foi horrível. Claro que Camilo Pessanha fez esta descrição inserido no período em que ele vivia. Não só ele, outros escritores, seja americanos, ingleses, franceses, quase tinham a mesma visão bastante negativa sobre a China naquele período, porque a China, de fato, então, era um país muito decadente, atrasado, uma imagem que mudou muito, muito diferente daquela imagem construída, sobretudo por portugueses, no século XVI e no século XVII. Portanto, naquele período, naquela época, a China era descrita, era construída, sim, como um país utópico, perfeito, tendo um sistema jurídico muito que funcionava muito bem, se calhar era o melhor do mundo, mas se calhar não era verdade. Essa visão, na minha opinião, teria a ver com o facto de que os portugueses ou outros ocidentais ainda não tinham conhecimento muito profundo da realidade chinesa, mas com portanto, este conhecimento cada vez mais aprofundado da China, então a imagem da China tinha vindo a sofrer uma guerra. Sim. Portanto, por isso, tem uma imagem tão utópica, então, se
sim, passava a ser uma imagem muito negativa. Sim, por isso, Camilo Pestana, né, então, quando fazia esta descrição, né, portanto, estava inserido nesse discurso, digamos, orientalista. Sim, então, usamos o termo do acadêmico palestino, então sai. Tá. Mas, por isso, né, então, como chinês, né, então, ao ler esta descrição, né, então, eu sinto-me um bocado envergonhado, assim, torturado, entre aspas, né, não é fisicamente, claro. Ao longo da história da China, de facto, a tortura, né, então, sempre foi usada pela classe dominante, pelos imperadores, para meter o medo ao povo, para estabelecer a sua autoridade. Por isso, né, às vezes, né, tortura na China chegou a ser desenvolvida como uma arte, mas também entre aspas, sim. Eu li um livro, mas agora já esqueci o título e o autor, mas o livro é escrito por um francês. Ele escreveu sobre a abolição da pena capital lá em Portugal. A pena capital foi abolida no século XIX, né? Dos meados do século XIX. Em Portugal foi em 1867, foi no ano que Sim, sim. nasceu o Sim, foi antes, né? Foi em 1867. Este escritor francês escreveu um detalhe. Portugal aboliu a pena capital por causa de não conseguir arranjar carrasco. Era uma profissão que ninguém gostava de fazer, mas enquanto na China, ser carrasco era uma profissão muito procurada. Aliás, é uma profissão que poderia ser legada de geração em geração. Tá? Por isso, então, de fato, eu li o livro escrito por Moyen, escritor chinês que ganhou o prêmio Nobel no ano passado. Ele tem um livro realmente sobre Lin Shi, sim, sobre como é, então, a punição, há modificações operadas a fadas. Então, esse escritor então, tem um livro sobre as punições cruéis na China. Eu li esse livro, mas não consegui acabar. De facto, é atreviante. Sim. Tá bom. Ok. Por isso, então, não faz muito sentido, né, falar dessas coisas horríveis, né? Então, é melhor voltarmos à poesia, não é? Ok. Então, eu, assim, você escrevi um poema sobre Camilo Pestana, mas eu não trouxe. Tá bom, mas eu posso ler o poema dele, então este poema que você mostrou, né? Sim, tá bom. Mas eu tenho uma pergunta, antes deste poema. Sim. Traduzi este poema para chinês. Mas em chinês, este poema não fica muito bem. Ou, para mim, não é? Então, este poema é chinês, não é?
não tem muita qualidade. Achas que não? Então, eu não sei avaliar. Não sei, se calhar para compreender este poema tem que ter em conta, né, a idade, as circunstâncias em que o poeta vivia, né? Não sei. Mas para mim, né, então, este poema, claro, não é triste, muito triste, né? Então, este no chão, sumiu-se como faz ver, muito forte. Tá bom, mas se calhar, né, então, a minha introdução, né, então, não é tão tensa, não é tão boa para tocar, então, as pessoas. Tá? Ok, agora, língua chinês, né? Ou então, se calhar, tá bom. Eu gostava imenso que tu lesse isto é chinês que é mais gente ouvir, mesmo que tu dizes que é feio, mas nós não temos a capacidade de avaliar. Eu gostava imenso que conseguisses ler. Está bem, sim senhor, está bem. Eu já li há bocado, não é? Eu vi a luz em um país perdido. A minha alma é lânguida e inerme. Oh, quem pudesse deslizar sem ruído, no chão sumir-se como faz o verme. Vamos ler, diz em chinês. 在一个失落的国度，我看见了光。我的灵魂软弱，卸除了武装。谁可以像蛆虫一样钻到地下，没有一丝的声响？啊。É muito bonito o som. Ok. Então, como eu tinha prometido no princípio, eu vou, para acabar, antes da parte do debate, eu vou só falar, porque acho que vir aqui falar de Camilo Peçanha e não contar um bocadinho daquilo que ele fez enquanto juiz substituto, não me parece assim pouco. Ora bem, já chegaram dois amigos meus que vieram um bocadinho atrasados, são advogados, também acompanharam a minha investigação no Camilo Peçanha, o Dr. Frederico Brato e o Dr. Jorge Valente. Ora bem, e eu fiz então, como toda a gente sabe, fiz aquela investigação de Camilo Peçanha no Tribunal da Comarca. E encontrei peças dele como advogado de defesa, como advogado de acusação, como juiz. Ele era juiz substituto, como já há bocado falei, exatamente porque ele era conservador do registro predial e, portanto, nessa qualidade, ele era o substituto legal. Um senhor advogado fez o favor de me trazer, de me oferecer, não se consegue ver, mas de qualquer maneira é inconfundível a assinatura de Camilo Peçanha, que é assinando documentos na conservatória. Mas ele fez muitos dos processos que eu comecei a analisar, eu ficava muito entusiasmada com o conteúdo e vou ver o que é que isto vai dar, mas depois, entretanto, vinha o juiz proprietário, que era assim que ele chamava, o juiz proprietário vinha e naturalmente, era ele que continuava com o processo e que Camilo Peçanha já não tinha intervenção. Então eu vou-vos contar uma história só, para acabar, vamos para o debate. Essa história faz este ano exatamente 110 anos que ela teve lugar, foi em 1903. Rapidamente, o menor foi raptado. O menor chinês foi raptado e a mãe era uma senhora que trabalhava até no Palácio do Governo, uma situação, um emprego muito modesto. O pai estava entrevado. O miúdo havia aí um autoestima e o miúdo saiu de casa e foi raptado. A mãe queixou-se imediatamente à polícia secreta e os criminosos, portanto os malfeitores, foram aprisionados e trazidos para Macau e são presentes depois no tribunal. Há uma reunião entre o juiz e o delegado, o procurador da coroa de fazenda, que era assim que se chamavam os procuradores antes, no tempo da monarquia. E então, que era o Dr. Pintuelo, o vice-procurador, e ele faz então aquilo que se chama, ele escreve a sua querela pública contra os gregos. Considerando o quê? Considerando que eles incorriam nos crimes de escravatura e que deviam, portanto, ser pronunciados. Bom, quem é que é juiz substituto? Camilo Peçanha
tinha, entretanto, havido qualquer impedimento, o Dr. Alberto Magalhães não tinha conseguido ficar, e então quem recebe a querela é Camilo Peçanha. E Camilo Peçanha, por simplesmente, não aceita os argumentos invocados e diz que não lhe dá continuidade. E o delegado ficou muito aborrecido, e o que é que ele faz? Apelou para Goa. Apelou para Goa, que era o Tribunal da Relação. E então, entretanto, o Camilo Peçanha escreve isso num despacho de pronúncia que eu já vou falar. E quando, depois de ele ter mandado, o procurador ter feito a apelação para Goa, veio, entretanto, o juiz titular, o juiz proprietário, que também ele, uma vez que houve recurso, também ele escreve também para Goa, para fazer, e invocando, o mais interessante, invocando a tese que Camilo Peçanha tinha desenvolvido no seu despacho de pronúncia. E para mim, já o final da história, Goa acolheu os argumentos usados pelo juiz proprietário e que se fundamentava exatamente no celebérrimo despacho de pronúncia de Camilo Peçanha. Esta peça de Camilo Peçanha, este despacho de pronúncia, dava para nós estarmos aqui a conversar 3 horas. Eu sintetizei só alguns dos argumentos invocados, não todos. É uma peça magistral. É muitíssimo bem escrita, que nos deixa, de facto, absolutamente fascinados com aquilo que a gente consegue ler. Ora bem, o que é que ele diz? Ele diz assim, um argumento. Não há em Macau tradição de escravatura, nem atualmente na China. O que há é um contrato sui generis, pelo qual os pais abdicam, mediante remuneração, do pátrio poder. Aqui é um argumento invocado no tal texto da apelação, das menores traficadas para a prostituição, não pode influir na apreciação deste caso, quanto à própria substância, porque são a exceção e não a regra geral, e porque a prostituição na China é considerada uma profissão vil, mas não infamante. O que geralmente sucede é que quem compra procura e obtém casamento núbil, fazendo um bom negócio, porque o casamento chinês, reconhecido pelas leis portuguesas, é uma revenda por um preço superior ao da compra. Então, ele considera que o remédio para a prostituição é a aplicação severa das leis que existem em Macau, na China e nas cidades europeias do continente chinês, e também uma efetiva proteção à infância desvalida. Absurdo, diz ele, é considerar a prostituição e outras manifestações criminosas, como, por exemplo, a subtração de menores, o cárcere privado ou o descaminho de menores, como crimes de escravatura. Isso corre-se dos exemplos e da realidade da própria Europa. O que é que ele diz? Diz assim, faz estas perguntas. Pode juridicamente chamar-se escravidão a necessária restrição da liberdade imposta aos menores pelos pais ou pessoas a quem os pais confiam durante a minoridade? Podem as relações sociais transformar-se na sua íntima natureza pelo abuso que delas alguém faça, desvirtuando-as nos seus intuitos? A paternidade deixa de ser paternidade nos casos frequentes na Europa, em que o pai, para tornar o filho objeto de exploração pela mendicidade, lhe arranca os olhos ou lhe estropia os membros, como agora se faz lá muito em Portugal, ou nos semáforos, estão lá os romanos todos estragados também, parece que também por causa disto. Lembro-me sempre disto. Têm sido condenados como traficantes de escravos os pais que cedem os filhos, vendendo-os ou alugando-os aos mendigos, ou aos palhaços vagabundos, ou às empresas de circo. Estes quadros mundiais resultam de circunstâncias económicas. Em toda a parte, o trabalho dos menores, sendo as famílias indigentes, é explorado em benefício destas. A escravidão só existe numa sociedade onde ela, como conceito de direito, exista. Não havendo escravidão no aspecto jurídico, ou tendo ela sido abolida por lei, principal fonte do direito, não pode haver escravatura. Quem tentasse possuir escravos, onde à face da lei todos os homens fossem cidadãos livres, tentaria o absurdo, o crime impossível a que se referem os criminalistas. E agora, minhas senhoras e meus senhores, vou-vos apresentar Camilo Peçanha. Camilo Peçanha e o seu Arminho.
calçada do Tronco Velho, mudei-me para esta casa na Baía da Praia Grande. Ficava em frente à água da Baía. E um dos aspectos que mais estimulou a minha sensibilidade e imaginação foi a sonoridade desta cidade. Os sons mudavam durante o dia e durante a noite. Eram vendedores ambulantes, eram rickshaws, gerinchás, eram sons de instrumentos musicais vagos, difusos, que preenchiam o vazio depois de toda a minha atividade como professor, como jurista, e da minha solidão, do meu isolamento. Talvez pelo meu rigor e pela minha coerência, isolava-me. Tinha comportamentos excêntricos. Não era aceite pela sociedade a falsa moral e dos costumes da época. Mas estes sons, e dentro daquela casa espaçosa onde eu podia expor as minhas peças de coleção de arte chinesa, faziam-me companhia nas longas noites quentes e úmidas e escuras de Macau. O fiel amigo Arminho, dedicado, que sempre me acompanhava nos meus passeios junto à água. Lá estava sempre o Arminho. Com os meus amigos, não ficava em casa, reclamava sempre um passeio, fosse de dia, fosse de noite. E nessas longas noites quentes e úmidas, a pena e o cachimbo alimentavam o vazio, a solidão daquelas noites. Muitas vezes instrumentos musicais chegavam à mente, vagos, difusos. Eu procurava palavras para exprimir toda a sensação que eu não conseguia percepcionar. Procurava, rebuscava palavras que tinham sentido, mas embalavam pela musicalidade e pelo ritmo. Escrevi uma vez ao meu amigo Venceslau de Moraes, que estava então no Japão. Ao longo da viola amorosa vai adormecendo a parlenda, sem que amadornado eu entenda a lenga-lenga fastidiosa, sem que o meu coração se prenda, enquanto nasal minuciosa, ao longo da viola amorosa vai adormecendo a parlenda. Mas que cicatriz melindrosa há nele que essa viola ofenda, e faz que as azitas distenda numa agitação dolorosa ao longo da viola amorosa. Outro escreveu a outro amigo, Ovídio de Alcuim, só, incessante, um som de flauta chora, viúva, grácil, na escuridão tranquila, perdida voz que de entre as mais se exila, festões de som dissimulando a hora, na orgia ao longe que em clarões cintila e os lábios branca do carmim desflora, só, incessante, um som de flauta chora, viúva, grácil, na escuridão tranquila. E a orquestra, e os beijos, tudo a noite fora cauta de tanto, só modulada trila a flauta flébil. Quem há de remi-la? Quem sabe a dor que sem razão deplora? Sol incessante, um som de flauta chora. Bom, isto era um apontamento para não pensar que eu era só
aquela monotonia. Se quiserem fazer alguma pergunta, fazem favor. Este toque, eu não podia dizer no princípio, não tinha graça, pronto. Nós tínhamos combinado previamente, porque, de facto, o meu amigo Jorge Cavalheiro só lhe falta ter a barba preta. É igual a Camilo Sanha, não é? Ninguém quer fazer? Então, até à próxima. Ah, não, deixem-me dizer. Eu tinha pedido para me lembrarem sobre aquela lente. Vou só falar disso e dizer antes de esquecer. No dia 22 de maio, no Instituto Internacional de Macau, vai ser apresentado o livro Mercadores do Ópio, Macau no tempo de Qinglong, de uma historiadora, Maria Helena do Carmo, que fez o mestrado aqui na Universidade de Macau, que é uma grande investigadora da nova geração, não sendo nova, da nova geração de investigadores sobre a história de Macau. É um livro muito interessante para o FOC, todos os meus amigos estão convidados. Eu não sei que horas deve ser, que o Dr. Rangel chegará hoje, ou estará a chegar ao diretório, mas eu presumo que deve ser sempre à mesma hora, 6h30 ou assim, não é? Portanto, todos já estão convidados, porque a autora também vem e vamos falar sobre este livro. Só, para acabar, se não quiserem fazer mais nada, só quero fazer um pequenino apontamento. Aquela horrorosa mutilação à faca era também utilizada, de facto, mesmo na cidade imperial. Qinglong, este grande imperador chinês, grande porque reinou mais de 60 anos, foi o terceiro grande imperador do século XVIII, filho de Yung Cheng e neto de Kangxi, que nós todos conhecemos. Qinglong teve, no fim da vida, teve uma vida amorosa interessante, que aliás está relatada neste livro. E no fim da vida ele teve um amor homossexual por um homem muito bonito, também está a falar, é tudo no livro, um homem muito bonito chamado Han Shen, espero que esteja a dizer bem, Han Shen, não sei se estou a dizer bem ou não, porque também não tens nada para me estudar, mas que acabou por se tornar primeiro-ministro do imperador. Ele enriqueceu, mercê dos favores do imperador, enriqueceu absolutamente, agora falam-se muito das grandes riquezas agora do mundo e feitas no curto espaço de tempo. Ele também foi um bocado assim. Claro que o filho do imperador Qinglong, que lhe sucedeu, não estava a gostar nada dessa situação. Quando o imperador faleceu, ele ainda ficou uns anos antes para o filho, mas teve sempre até lá. Até 1799, Jianjin não fez nada. Mas depois o pai morre e ele, então agora é que eu vou trocar de ti. E foi assim que ele fez. Ele mandou investigar, mandou ser julgado. Ele tinha acumulado uma fortuna absolutamente fantástica. E ele foi condenado à morte pela mutilação desta maneira, uma coisa absolutamente atroz. Mas ele tinha, a nora de Qinglong, a nora de Han Shen pediu, que era irmã de Qinglong, pediu por tudo para ele não aplicar essa pena ao Han Shen. E só o imperador é que podia ou alterar a decisão ou perdoar. Só ele é que tinha essa capacidade na China. E, portanto, ele, sensibilizado pelo pedido da irmã, ele disse, pronto, não foi cortadinho aos pedaços, mas deu-lhe como alternativa ele suicidar-se. E foi um livro para ele. Suicidou-se, mas acabou por não ter sofrido aquela atrocidade, e era isso que eu gostaria de dizer. Então, está anotado no livro. Portanto, aplicava-se também, como vemos no século XVIII, também lá na China, também lá na Suíça. Sim. Com muito respeito, mas a história que disse já agora sobre o imperador Qinglong e o grande oficial Huang Kexin, mas você define a relação homossexual? Mas com muito respeito, mas em China, não era permitido? Sim, não era permitido, pois não era permitido.
programei problemas. Na China, não, nunca. Nunca leu sobre a relação delas homossexual. Mas não sei se é acadêmico que estudo mais, mas entre os chineses. Não havia homossexualidade, eu sei disso. Os chineses. A relação entre elas, especialmente entre elas, nós sempre achamos imperador que gosta muito oficial. Elas são o superior e inferior. Gosto. Há quem diga, há muitos escritos sobre essa relação entre Qianlong e este senhor que acabou por ser primeiro-ministro. Há muitos livros que falam disto. E o que é certo é que Liu Chen, Qianlong, ele teve, mas eu não vou contar porque isto está aqui no livro, ele teve uma paixão maravilhosa, lindíssima, por uma favorita, por uma prisioneira de guerra favorita, que acabou por ser uma pessoa que foi morta pela mãe do imperador porque tinha ciúmes daquela paixão que o filho tinha por esta cativa, uma cativa moura de origem muçulmana. Bom, ela era muito bonita, chamava-lhe a odorífera perfumada, porque isso lá um cheiro maravilhoso. E há quem diga, entre as muitas descrições que falam disso, há quem diga que uma vez, porque o imperador, quando a odorífera perfumada foi morta numa ausência dele, ele não estava no palácio, na cidade imperial, há quem diga que ele estava um dia, ele teve um período em que estava muito abatido, muito triste, e houve um dia em que ele esteve a ver uma parada militar. Ele assistiu a uma parada militar, a hora dele. E ele terá havido um jovem muito garboso, muito bonito, extremamente bonito, e que ele, quando olhou para ele, teve uma visão, e que a visão daquele jovem, que é feio, bonito, lhe fez lembrar a célebre Chen Fei, por quem ele se tinha, de facto, tido um grande amor. E agora há quem diga que a relação entre eles foi uma relação homossexual. Há quem sugira só que essa relação foi homossexual. E há quem não diga nada disso e diga que ele foi uma pessoa que mereceu o favor do imperador, que era uma pessoa muito inteligente, que o imperador veio, mas isto não denigre em nada a imagem do imperador Qianlong, não é? Está a perceber? Agora, houve ali qualquer coisa, pelo menos, então vamos pôr as coisas de uma maneira mais simpática, uma enorme admiração mútua e uma grande amizade que fez com que o imperador tivesse dado feito muitas concessões, muitos palácios, muitos quilómetros de terra, muita coisa, e que depois essa sua sorte acabou com a morte física do imperador, porque o filho do imperador, não tendo gostado da maneira como ele tinha sido importante no tempo do pai, depois tirou-lhe da frente, naturalmente. Sim, Está bem? sim, mas continua. mas só quero acrescentar que ao longo da história nós sim. temos alguns imperadores e nós achamos e lemos os livros sobre estes imperadores. Nós sabemos que eles são homossexuais, têm a mente homossexuais. Há alguns, e os chineses reconhecem, mas sobre este imperador nunca é sobre. Olha, então eu vou dar uma sugestão. Eu vou dar uma sugestão. Vai assistir à apresentação do livro, está bem? No dia 22, está certo? E depois discutimos isso, está bem? E depois vai ler o livro e depois, quando vai chegar àquela parte em que isto é lá descrito, vai pensar assim, deixa-me cá ver se isto de facto pode ou não, se tem algum fundo de verdade ou não, está bem? Vai lá, dia 22, Instituto Internacional, está certo? É possível. Querem falar mais alguma coisa? Já agora para falar. só queria. Eu só queria dizer o seguinte.
essa fotocópia que eu arranjei à pressa é uma fotocópia do registro da Conservatória do Registro Brasileiro, onde eu exerci professores durante alguns anos, ainda desde o princípio da década de 90. Mas o que eu quero dizer não é referir-me a essa fotocópia. O que eu quero dizer é que no exercício da minha atividade cheguei a deparar-me com poemas escritos à mão pelo Camilo Pecém. Sim, escritos à mão, a lápis, outros com uma caneta semelhante a essa que ele usou aí para assinar. Só que, infelizmente, os livros originais, onde estavam esses documentos, eles não desapareceram, estão num arquivo que é praticamente inacessível neste momento. Não, é um arquivo mesmo da própria Direção dos Serviços de Ações de Justiça, porque todos os livros foram digitalizados. Não é? E algumas dessas mensagens que ele deixou escritas no punho dele não são visíveis nas fotocópias. Pois, o microfilme muitas coisas não. Mas eu ainda tive o privilégio de ler alguns poemas dele escritos a lápis. E não te escreveu? Não, porque, apesar de tudo, não tenho veia poética, portanto não tinha essa acontecida. Era só isso que eu queria dizer. Obrigada. Alguém quer dizer mais alguma coisa? Que o presidente da Associação dos Advogados de Macau não quer dizer nada? Não? Pronto, não quero. Claro. Não imaginava nada. Então, muito obrigada pela vossa presença.